Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário aí que vocês estão vendo. Estou de volta ao canal, estou aqui para resolver hoje o desafio 189. Estou aqui também para cobrir o Nicolas, que está de férias, curtindo o descanso merecido dele com a família. E a gente não quer deixar de gravar os vídeos dos desafios, que é uma coisa muito legal, assim, a gente adora fazer e a gente aprende muito. Esse aqui foi um clássico exemplo de um aprendizado, sabe? Então, bom, o desafio da semana é o 189, ele foi enviado pela Valentina. Obrigada, Valentina, foi massa de resolver esse desafio. E vamos lá. Deem um pause aí se vocês quiserem ler o enunciado com mais calma. Eu vou partir aqui para a minha solução. Lembrando mais uma vez, acho que o Nicolas sempre fala isso aqui, mas se não, eu vou reforçar. Não existe jeito certo de resolver as coisas no Alteryx. O que importa é você chegar no resultado final. Então, essa aqui é a minha forma de desenvolver, que foi diferente da do Nicolas, que eu já olhei, o dele. E não existe jeito certo, tá? O que importa é chegar no resultado final. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Em resumo, o que o enunciado pede existe um arquivo JSON e você precisa abrir e tabular ele, tá? Então, assim é como a gente recebe o enunciado, os dados de entrada. Então, a gente está vendo aqui a stringzinha do JSON e o que eu vejo aqui já no primeiro olhar, né? Que existem dois grupos. Esse pessoal aqui, que está dentro dessa chavinha, né? Essa chavinha aqui da primeira. E existe o segundo grupo que está nessa aqui. Então, eu preciso separar esses conjuntos, né? Dava para fazer isso aqui por text to columns, mas existe uma ferramenta no Alteryx que é o JSON Parse, e eu vou usar ela porque ela já faz isso que a gente precisa, assim, de uma forma super massa. Então, ela é super simples de usar. A única coisa que eu preciso fazer é passar o campo para ela. Eu estou passando o meu campo aqui, que é o que eu quero abrir, e rodei. Então, a gente viu aqui, né, que eu tinha 133 linhas, agora eu tenho o dobro, porque ele abriu entre esses dois categorias que estavam lá naquele primeiro conjunto. Mas eu ainda tenho esse grupo aqui que eu preciso separar, tá? Que são os meus dados efetivos, assim, que eu vou usar para a tabela final. Então, eu joguei uma outra ferramenta dessa em cima do resultado da ferramenta anterior. E agora eu tenho aqui meu conjuntinho, né, de dados, tá aqui. Bom, quando eu olho para esse conjunto de dados, a primeira coisa que eu vejo eu vou precisar pivotar esse negócio, porque ele está no formato vertical e eu preciso que ele esteja horizontal. O que significa que eu vou precisar usar um crosstab. O crosstab é muito importante que você tenha algum tipo de agrupamento nele, porque senão quando você usa aquela funçãozinha de concatenar, vocês vão ver lá mais pra frente, ele fica tudo junto na mesma linha, sabe? Então você precisa ter algum campo para fazer o agrupamento deles para que ele fique certinho. E aí eu consigo ver aqui que isso aqui é um grupo, né? Então, se isso aqui é o cabeçalho, isso aqui são os dados daquele cabeçalho, e isso tudo aqui é tudo a mesma linha. Então, não é que o meu condition table 73, o material number é esse aqui. Não é esse aqui. Então, eu preciso identificar que todo mundo está na mesma linha. E aí, um jeito que eu arrumei de fazer isso foi usando o multi-row formula, fazendo o seguinte, né? Eu falei, toda vez que você encontrar um condition table, eu criei um campo aqui chamado ID e falei, toda vez que você encontrar o meu condition table, eu vi, né, que o condition table era o primeiro de cada uma das conjuntinhos. Você faz o ID, que por default o Alteryx cria como 0, quando ele é número, né? E cada vez que você encontrar o condition table, você faz o meu ID anterior mais 1. Se não, você mantém o ID atual. Então, é isso que eu tô falando aqui para ele fazer, e é isso que está sendo feito aqui. Então, a gente consegue ver que o primeiro que foi criado foi o 0, depois encontrou o condition table, 0 mais 1 é 1. Não é condition table aqui, então ele permaneceu 1. Quando ele encontrou o condition table de novo, ele fez a linha anterior 1 mais 1, tá? E assim foi. Foi assim que eu defini os grupos. Segunda parte, depois, né, disso, o que eu fiz? Eu sou da política de que a gente deve limpar os seus dados o quanto antes, assim, sabe? Para não ficar carregando coisa que não precisa para frente. Eu vi aqui quais eram as coluninhas que eu ia precisar da saída, fala aqui no enunciado também, e aí eu filtrei elas aqui via filter, tá?
quase tudo deu para fazer via contents, né? Procurando essa string dentro desse campo, com exceção de um, que a vida nunca é fácil, né? Eu tinha um campo lá que chamava rate. Eu tentei jogar um contents no rate aqui, procurando rate, mas eu vi que tem um outro campo aqui que chama rate unit, e ele estava retornando também. Então, o que eu fiz foi dar um write nesse campo, pegar os 16 dígitos, né, da direita para a esquerda dele, que fossem igual a isso aqui. E assim eu segui, tá? Outra coisa que eu notei aqui nesse conjunto de dados é o seguinte. Existem algumas linhas, né, porque a gente tem que enxergar isso lá no futuro, que elas vão virar linhas. E tem uma quantidade normal de campos. Uma quantidade padrão, sei lá, como dizer isso, que são 6, né? Então, a gente vê que tem aqui o material number, que é onde começa, ele vem até aqui. O 2 tem a mesma quantidade. O 3 tem a mesma quantidade. Mas aí eu chego aqui no 6, ó, e eu tenho muito mais. O que isso me diz? Que o meu material number, que ele não se repete, né, do 0, do 1 e do 2, eu não tenho ele de novo aqui. O que eu tenho é que se repete, né? Então, por exemplo, o record number, eu tenho ele aqui, tenho ele aqui, tenho ele aqui. Eu sei que todos pertencem ao conjunto 6. Mas e o material number, né? Eu vou precisar que ele se repita para todos esses que fazem parte desse conjunto. Então, eu precisaria encontrar um segundo agrupamento para lá no meu crosstab, né? Selecionar ele também para falar quais são os filhos desses 6. Quais são os números que pertencem a esses 6? Porque o 0 também tenho aqui, né? Também tenho aqui. Então, eu queria capturar esse 0, 1 e 2 para eu poder identificar de que essas linhas vão pertencer ao grupo 6, tá? Ficou claro? Espero que sim. Se não, manda aí nos comentários, mas acho que tá claro. Aí, o que eu fiz? Usei o regex, porque, né, eu identifiquei ali que tinha um padrão. E a primeira coisa que eu fiz foi usar um regex replace e falei para ele, eu quero que você substitua tudo que não for dígito, então o chapéuzinho aqui é a negação do regex, né? E o /D é o dígito. Tudo o que não for dígito, você substitui por nada. Eu criei essa coluna aqui chamada number e a gente consegue ver aqui que funcionou, né? Como aqui não tinha, não tem nada aqui, mas tudo bem, não me importa. Mas esses zeros aqui, ele pegou e assim foi, né? Se a gente olhar lá os 6, ó, tá todo mundo aqui. Eu sei que esse zero específico não é do 5, não é do 4, ele é do 6, tá? Era esse meu objetivo. E separei isso. Outra coisa que eu fiz aqui nessa mesma ferramenta, também com regex replace, foi limpar esse campo, porque tinha esse pricing. E como eu sabia que esses caras iam virar meu cabeçalho, eu queria que ele saísse bonitinho. Eu podia renomear ali com select, mas eu preferi fazer desse jeito. Então eu dei um regex replace, e aí eu falei, tudo o que for pricing, ponto, número, ponto, que é exatamente o que eu tenho aqui, né? Pricing, ponto, número, ponto, independente de qual número seja, substitua por nada. Então, aqui no header, eu criei uma coluna chamada header, que vai ser o nosso cabeçalho. Ele limpou, tá? Ok. Aí agora eu queria separar o que era o material number, que não tinha esses filhos, né? Esses números filhos dos outros, né? Então, eu poderia ter filtrado o que era igual ao material number, mas o que eu fiz foi filtrar o que o número, que eram os IDs filhos, né? Fossem em branco, tá? Então, aqui eu peguei todo mundo que é material number com os seus IDs, e aqui embaixo ficou todo o resto, tá? Por que eu tô fazendo isso? Porque o meu material number, então se a gente pega o 6 ali, por exemplo, ó, deixa eu filtrar aqui para mostrar. Espero que eu não esteja me alongando. O 6 ali, o grupo 6, a gente viu que tinha mais de um grupo, né? Mais de um... Tinha o 0, 1, o 2 e o 3, se eu não me engano. Esse valor desse material number, ele vai precisar se repetir para aquelas ocorrências que são também das 6. Então, se eu venho aqui no falso, e eu procuro ali o 6... Olha lá, ela vai precisar se repetir para nessas 3 linhas, né? Porque imagina que isso aqui vai virar linha. Talvez seja melhor mostrar ali depois do transpose. Eu vou precisar que aquele material number se repita para esses 3 conjuntos aqui, para o 0, para o 1 e para o 2. Então, por isso que eu separei, tá?
Se não, se tivesse tudo junto, provavelmente o que ia acontecer é que para a primeira linha ele ia ficar preenchido, mas para todas as outras ele ia ficar em branco. Eu acho que seria isso que aconteceria. Então, eu fiz dessa forma. Então, aqui eu virei. Então, ó, se a gente olha lá os 6, estou usando como exemplo. Tem uma linha só e o material number. Ah, não expliquei o crosstab, né? Então, fiz o crosstab aqui fazendo o seguinte. Eu agrupei ele pelo ID, que foi o ID que eu criei. Ele não tem number, então o number era o ID do filho, né? Então, não faz sentido eu usar. Escolhi o meu cabeçalho, que é o header, que é esse aqui, que eu tratei. E o valor que vai ser utilizado como dado desse cabeçalho é esse aqui, o value string. Selecionei ele aqui, coloquei o concatenar. E assim ele saiu, tá? Então, vou ali filtrar de novo 6. Beleza, eu tenho ele aqui. Aqui eu fiz a mesma coisa, mas além do ID, eu usei o number, que é o ID do filho, né? Continua o header aqui, continua o valor string, continua o concatenante. Então, se eu olho o 6 aqui, aqui ele está certinho, tá? Aí, o que eu preciso agora? Juntar o material number aqui, né? E eu quero que o material number se repita para todos esses 3 caras. A gente sabe que é um erro, né? Mas é um problema do join, esse tipo de coisa que ele duplica ele aplica o mesmo campo para todos os outros dos quais ele dá match. O que, nesse caso, é uma coisa super positiva, que é exatamente o que eu quero. Então, eu fiz um join por ID, não faz sentido eu fazer o number também, porque no meu material number, né, que é esse aqui, eu não tenho. Então, fiz por ID e rodei. Então, agora, quando a gente olha aqui o 6, aquela minha linha do material number, que era uma só, foi aplicada para todos os que ele deu match, né? Para todos os outros, que era exatamente o que eu queria, tá? Depois disso, eu fiz um sort, só para ordenar aqui por ID, para ficar todo mundo em ordem, para minha validação mesmo. Coloquei um select para eu tirar o ID e o segundo ID, o number lá, que eu não queria mais. E aí, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, que é frescura minha, porque aqui o exercício já teria finalizado, né? Eu vi aqui que tem 217 registros de final, do exercício também, então já é uma primeira validação. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é bater linha a linha mesmo, para saber se eu não errei nada, porque às vezes a mesma quantidade de registros está batendo, mas não significa que tá certo, né? Então, eu vi aqui que tinha algumas coisas diferentes no resultado dele do que no meu, que era as datas estavam como datas aqui, e aqui, ó, esses 2 campos deles estão limpinhos. No meu, eu tenho esses zeros, e a minha data não está como data. Então, eu só joguei uma fórmula aqui para fazer esse tratamento. Fiz um trim left no material number e no record number para remover os zeros à esquerda. E corrigir aquela data lá, manipulando o texto mesmo, pegando uma substring, concatenando na outra e formando o mesmo formato, tá? E aí eu fiz um join por todos os campos, para bater tudo certinho, aqui, por todos os campos, dos meus e dos dele. E a gente vê aqui, né, que eu não tenho nada na esquerda, nada na direita e que bateu. Então, além da quantidade de registros estar certa, os dados também estão certos, tá bom? Então, essa foi a minha proposta de solução. Mandem aí de vocês pra gente ver, acompanhar, e espero que tenha ajudado aí se alguém travou nesse exercício. E é isso aí, a gente se vê semana que vem. Valeu, tchau, tchau.